dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos, através deste culto online, cultuando a nosso Deus. E nós temos a alegria, então, de estarmos juntos, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para louvarmos a nosso Deus. Espero que estejam vocês todos bem, que tenham passado bem essa semana. E para aqueles que estão passando por algum tipo de desafio, e dificuldade, eu gostaria de deixar essa mensagem que está em Isaías 12, capítulo 12, versículo 2, é um trecho que vai servir para incentivar a nós, todos, em relação a caminhar e continuar caminhando em relação à nossa vida cristã. Lá está falando, que Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Então, esse trecho eu gostaria de passar para vocês como um incentivo, porque é um trecho que o profeta está falando, a respeito de como ele enxerga Deus na vida dele, um Deus que é capaz de dar a ele uma salvação de uma iminente derrota, uma iminente situação de desespero, muitas vezes. E ele vê a Deus como aquele que vai dar a ele essa salvação. Um Deus que vai permitir a ele superar seus desafios interiores, os seus temores interiores, as suas inseguranças, quando ele diz que terei confiança, porque Deus é o Deus da salvação dele, e não temerá. E o Deus que para ele acaba sendo a força, o motivo dele ter uma motivação de continuar caminhando, uma motivação de enfrentar os desafios que ele estaria vendo, os temores que ele estaria vendo à frente, porque ele enxerga esse Deus como Deus que é a força dele, que vai dar essa capacidade para ele se erguer, se levantar e olhar os desafios de uma outra forma, uma forma de Deus está comigo, Deus está me capacitando, Deus está me levantando e dando essas forças para isso. O cântico de dizer que esse Deus é o Deus que para ele é quem ele entende que é a ele pertence, a esse Deus, e afirma dessa maneira, porque dessa maneira ele vai dizer que somente Deus realmente é o Deus da salvação dele, o Deus que o capacita, a quem ele tem confiança e em quem ele realmente pertence, e dessa forma ele vai conseguir superar todos esses desafios que ele está passando, desafios que muitas vezes muitos nós estamos passando também agora, seja nas diversas áreas possíveis de desafios, que nós estamos tendo, seja trabalho, seja nos seus ideais, seja em relação a entes queridos também, que nós temos passado por desafios. Olhar a Deus no momento em que passamos por essas dificuldades, ou no momento em que nós estamos bem, para a gente se lembrar disso, que pode ser que quando vem a tempestade, quando vem a dificuldade, você vai se lembrar desse Deus, dessa palavra que vai te dar força para lembrar que esse é o Deus que realmente pode te dar a salvação e a vitória, uma vitória de repente de uma situação que você não vê essa possibilidade. Então eu gostaria de passar essa mensagem para vocês, nesse dia, e que a gente possa dessa maneira lembrar, que nós estamos cultuando um Deus que realmente nos capacita a ter vitórias onde a derrota está iminente, quando nós não podemos dizer que podemos ser vitoriosos, ele pode dar esta virada de jogo, Então, que nós possamos lembrar que esse é o Deus que nós estamos cultuando e estamos com o coração grato, louvando a Ele. Amém? Então vamos louvar a Deus, esse nosso Deus da salvação. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para louvar o nosso Deus. Cantemos com alegria, pois o nosso Senhor é maravilhoso. Ele nos deu a vida. No sangue derramado na cruz, nos deu vida e uma vida eterna. Por isso nós temos a confiança de que viveremos eternamente. Cantaremos, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Cantaremos também de todas as tribos, de todas as nações, virão povos para louvar esse Deus maravilhoso, para se render a este amor que é infinito e que foi dado por nós. Cantaremos também que nós dependemos dele, nós queremos crer e viver da fé, para que ele possa nos conduzir no nosso dia a dia. Nós queremos ser confiantes no amor dele.
Vamos cantar com alegria. Povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Inimigos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar dá teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. És o dono da minha vida, me compraste por alto preço. Tu és o Senhor da minha vida, e eu te seguirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti. Viver a fé para o teu prazer. Eu me nego, toma minha cruz, pois me compraste por alto preço. Tu és o Senhor, eu te seguirei e te servirei com alegria. Quero mais e mais
te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti. Viver a fé para o teu prazer. Deixa Jesus encher tua vida com o Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem infeliz e andarás de modo que abriga de Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, vem e canta com alegria em todo o coração. Ainda tudo a Ele tem a salvação. A Ele des tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Hoje entrega tudo em nome de Jesus. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer, sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Louvado seja Deus. Vamos fechar nossos olhos para orarmos a Ele. Nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta semana que passa. Agradecer-te, Senhor, porque cada um de nós passamos por várias dificuldades que cada um de nós passamos. Quero te agradecer porque sabemos que em cada uma delas tu nos conhece e tu sabes nossos limites. Tu sabes até onde nós podemos superar cada uma dessas dificuldades e mesmo assim, mesmo quando nós falhamos, o teu amor não muda, porque então tu não mudas, porque tu és bom. E te agradecemos por isto, por tu seres imutável nas tuas promessas, na tua fidelidade e por tu realmente amares aqueles a quem tu chamas pelo nome, individualmente, no relacionamento pessoal contigo. Te peço que tu possa realmente confortar o coração de cada um dos irmãos que estão passando por dificuldades nesse momento ou por perdas. Tu possa também dar força, Senhor, e ânimo, Senhor, para aqueles que estão desanimados. Sabemos que tu podes fazer milagres porque tu és o médico dos médicos, Jesus. E nós confiamos que tu podes nos dar essa capacidade, Senhor, de olhar cada momento que nós estamos passando, cada momento seja de alegria ou de tristeza, olharmos para ti, nos regozijarmos e sabemos que tu és o nosso Deus, o Deus que realmente nós confiamos. Então tu possa realmente fazer milagre em áreas das nossas vidas que precisam desse milagre. E também nos confortar, nos ajudar, Senhor, a caminhar, Senhor, e continuar caminhando, Deus, de acordo com o teu propósito, realmente nessa caminhada cristã, e possamos ser bênçãos, Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor, da tua palavra, seja através de atitudes, seja através de palavras realmente professadas do teu amor. Tu nos capacite nesse sentido e nos ajude. Que realmente teu nome seja honrado e glorificado. Agradecemos e pedimos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos chamando daqui a pouco a pregação da nossa presbítera Lena, e ela hoje vai trazer a mensagem que está em João 11, no capítulo 11, dos versículos 25 e 26. Tá? Então ela está falando, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, é o momento que ela estará trazendo essa mensagem. Nós convidamos a presbítera Lena para trazer essa mensagem. E o tema dela se chama Vamos Chorar. Amados irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de nos reunirmos na tua presença. Isso não é nosso mérito, mas mérito do teu poder, através de Cristo Jesus, através do seu amor demonstrado na cruz. Reconhecemos que somos indignos do teu grande amor, mas confessamos que é maravilhoso ser resgatado por ti, ter a vida eterna. Isso é um privilégio que só Jesus Cristo pode ter nos dado, por seu grande amor. Nós oramos para que o Senhor venha falar conosco nesse momento. Sabemos que o teu Santo Espírito pode nos impressionar daquilo que o Senhor quer nos falar, apesar da imperfeição e da fraqueza de quem vai trazer a mensagem. Esteja com cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Este é o meu primeiro sermão, primeira mensagem passada através de canais como esse, canais da internet. Realmente para mim é um desafio muito grande. Quando o pastor Daniel me falou há alguns meses atrás que eu teria essa oportunidade de falar
numa pregação, numa mensagem, eu confesso a vocês que minha primeira reação é de sair correndo, fugindo disso. Porque assim, eu adoro falar, falo pelos cotovelos, mas falar ao vivo, onde temos a reação das pessoas interagindo com você é uma coisa. Falar em público com um monte de gente te assistindo já é um desafio muito grande e muito difícil para mim. Agora, falar para uma câmera, gravando e deixar a gravação, para mim era uma coisa impossível. E isso me fez ficar com muito medo. E com o passar dos dias, orando a respeito disso, eu fui percebendo que, na verdade, esse medo é fruto de falta de fé. Que, na verdade, eu tinha a confiança totalmente em mim e não na confiança daquele que é doador da vida, naquele que nos capacita, no Espírito que nos comove. É falta de fé naquele Deus que é todo-poderoso. Então, peço perdão a Deus em primeiro lugar e peço perdão ao pastor que teve que me convencer de que eu poderia trazer a mensagem hoje. Hoje, o texto que eu escolhi está em João. Vamos ler a palavra de Deus. O texto diz o seguinte: João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? Meu desafio do dia a dia é conhecer melhor, cada dia mais, a Jesus, para ser cada dia mais parecida com Ele. Eu quero conhecer cada dia melhor esse Deus maravilhoso, para ser cada dia mais parecida com Ele. Então, eu na Bíblia tenho visto nos Evangelhos o comportamento de Jesus, como Ele pensava, como Ele tratava, como Ele falava. E é nessas leituras que eu consigo entender melhor Jesus e conseguir absorver o que ele pensa, como a essência dele. Então, quando o pastor me pediu para trazer a mensagem, resolvi compartilhar o que eu estava lendo. A parte do texto que eu li está em João, mas o texto que eu queria compartilhar é a respeito de Jesus quando ele chorou. E eu, que sou conhecida como uma pessoa que gosta muito de rir, e geralmente eu sou uma pessoa muito alegre, compartilhar sobre chorar é até engraçado, é diferente. Mas eu quero saber de Jesus por que ele chorou. Eu, desde pequena, lembro de algumas coisas que me faziam chorar. De pequenininha, eu chorava quando eu caía, ralava o joelho, então sentia alguma dor, eu abria o berreiro e chorava. E quando eu perdi meu primeiro dente, eu lembro como foi e como eu chorei. Eu achei que não ia nascer mais dente. E depois, quando eu fui crescendo, tinha outras coisas que me faziam chorar, também relacionadas à dor, mas eram dores mais não físicas, mas dores emocionais. Por exemplo, chorava quando achava que não era correspondida numa paixão. E depois ainda teve outros episódios que me faziam chorar. Mais tarde, chorava quando via meus filhos sofrerem. Às vezes que eles tentavam o vestibular e não passavam, chorei bastante.
mas o choro de pessoas queridas que partem e nos fazem sofrer é uma dor muito profunda, uma dor de perda, é uma dor muito profunda. São emoções, é claro que o chorar é uma reação fisiológica, né? A gente se emociona, a gente chora. Então, às vezes, a gente chora porque nos alegramos demais, temos uma surpresa, choramos por medo, choramos por realizações, por surpresas agradáveis. Tem várias coisas que nos fazem chorar. Me lembro que aos 13 anos, num acampamento de jovens da ISP, da nossa igreja, eu decidi entregar minha vida a Cristo. E percebi o quanto pecador eu era e quanto eu necessitava desse amor eterno, para que Ele pudesse viver a minha morte e eu pudesse viver a vida dele. Nesse dia eu chorei muito mesmo, muito, de arrependimento pelo que eu já fiz e também por emoção de entrar em contato com o eterno, com o verdadeiro Deus. O quão emocionante e maravilhoso foi essa data. E quando me lembro disso, eu hoje ainda fico muito feliz em saber que Deus tem paciência comigo e tem um amor infinito para comigo. Bem, eu quero ser cada dia mais parecida com Cristo. E na Bíblia eu me deparo com o texto de Lucas capítulo 19 que diz: Jesus chorou. Claro, Jesus deve ter chorado quando ele nasceu, deve ter chorado quando nos primeiros de bebê, quando ele tinha fome, ou quando ele caía, ralava o joelho também, quem sabe até no dia que ele perdeu seu primeiro dente. Mas essas coisas não estão registradas na Bíblia. O que estão registradas na Bíblia são episódios em que foi importante ser registrado. Então, quando eu me deparei com o texto que Jesus, ao olhar para Jerusalém, ele chorou, qual a razão do choro de Jesus? Por que Jesus chorou? A Bíblia nos diz que ele, ao ver Jerusalém, chorou. Ele estava vendo a destruição que sobreviria a ela. E a razão disso é que eles não conheceram a oportunidade da sua visitação. Jesus veio em carne e osso e eles não entenderam essa visitação, a encarnação do próprio Deus na terra de Jerusalém. E eles não entenderam a visita do próprio Deus. Então, ele chorou por eles, porque eles não aceitaram o amor que Deus tinha para dar por eles. Ele fala assim, no versículo 34 do capítulo 13, nos dá uma dica, porque um pouquinho antes desse capítulo do 19, ele fala sobre Jerusalém. Jesus fala sobre Jerusalém, fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus, nesse trecho, ele faz uma declaração de amor ao povo, a nós, ao ser humano, dizendo como ele gostaria de nos proteger e nos defender, como uma galinha que põe debaixo de suas asas, e nós não o quiséssemos, nós não o quisemos. Na verdade, a galinha não pode defender os pintinhos
contra algum inimigo maior, contra o fogo, contra outros bichos, mas ele, quando se põe com as asas abertas para proteger o seu ninho, ele morre no lugar, se sacrifica no lugar dos pintinhos. E Jesus está declarando: eu amo tanto vocês, eu queria me sacrificar por vocês e vocês não o quiseram. Por isso ele olha para Jerusalém e chora. Jesus chora por um amor não correspondido. Mas é um amor que não é imaturo, é um amor perfeito, é um amor de sacrifício, um amor sacrificial por Jerusalém, por nós. E que muitas vezes nós não entendemos isso. Nós negamos o amor a Ele. Negamos quando nós não queremos dar o nosso tempo. Nós negamos o nosso convívio com Ele. Nós negamos até o próprio dinheiro que Ele nos dá. Esse é a negação. E Ele está se sacrificando por nós e nós nos negamos a ser protegidos por Ele. Jesus chorou por Jerusalém, por aqueles que poderiam ter tudo, mas escolheram não se submeter ao amor de Deus e assim perderam a coisa mais preciosa, que é a própria vida. Puxa, como isso me faz pensar. O que faz Jesus chorar? Como eu posso aprender a chorar com Cristo? A pensar como Cristo? A enxergar a dor dos que morrem eternamente. Ele chorou por isso, por aqueles que morrem eternamente, aqueles que negaram a ser amados por Jesus. Será que na Bíblia ainda existe algum outro trecho que fala que Jesus chorou? Sim, existe outro trecho que fala isso. O texto está registrado no livro de João, capítulo 11. A história é o seguinte: Jesus estava em Jerusalém e depois ficou alguns dias perto de Judeia. E vieram falar para ele: olha, seu amigo Lázaro está doente. Esse tipo de chamado é como se pedisse: venha logo, venha socorrer seu amigo Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta. Eles moravam em Betânia. Jesus não atendeu esse pedido imediatamente. Ele passou 2 dias, depois ele falou ainda: vamos para a Judeia. Mas ele sabia que o que vinha acontecer em seguida era uma experiência que iria mudar a vida de muita gente, de alguns que assistiram o que ia acontecer, e ia mudar a vida desta família. Só um parênteses. João registra como o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez em bodas de Caná, que seria assim, num casamento, numa festa de casamento, o primeiro sinal. E o último, ele mostra num evento fúnebre. É como se João quisesse dizer: na maior das festas, do maior júbilo que é representado pelo casamento, Jesus estava presente. E na pior hora, numa hora fúnebre, na maior dor, na maior profundeza da dor, ele também está presente. Só uma observação. Depois desse tempo, ele chega até Betânia quando Lázaro já tinha falecido. Ele já tinha sido sepultado, ele já tinha sido sepultado há 4 dias. E Jesus chegou como se estivesse atrasado. Mas Jesus nunca se atrasa. Ele sabia o que estava para fazer. Havia uma
tradição rabínica na época que a alma só deixava o corpo depois de 3 dias. Então, ele chegou no 4º dia para que pudesse ser enfatizado a grandeza daquilo que ele estava para fazer. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, ela veio correndo ao encontro de Jesus e disse: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus vai te ouvir, vai te atender. Jesus responde para Marta: teu irmão há de ressurgir. E Marta responde: eu sei, vai ressuscitar no último dia. Marta, com essas palavras, está dizendo: que pena, né? Jesus, se o Senhor não estivesse atrasado, ia dar certo. Jesus vai responder para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Marta responde: sim, eu creio, sim. Quando ela responde que sim, ela acredita que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Marta chama sua irmã Maria e fala: Jesus chegou, Jesus está aqui entre nós. Agora chegou a vez da Maria. Maria também chegou até Jesus e se jogou nos pés de Jesus e fala a mesma coisa: Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tinha fé de que ele poderia fazer grandes milagres, que ele poderia curar qualquer doença, até doença que ia levar à morte. Mas talvez a fé dela tinha chegado a esse ponto. A Bíblia nos registra que, vendo a chorar, Jesus viu ela chorando e viu as pessoas que estavam ao seu lado chorarem daquele jeito, agitou o espírito e ele se comoveu. E ele perguntou: onde o sepultaram? E eles responderam: vem e vê. E no versículo 35 fala: Jesus chorou. Aí eu fico pensando, por que Jesus chorou? Jesus chorou porque é o seu grande amigo que morreu? Mas Jesus sabia de antemão que ele estava para ressuscitar Lázaro e que a doença que ele teve não era para a morte. Então por que ele chorou? Penso que Jesus sentiu de perto a dor do ser humano diante da morte. É uma dor grande, difícil de descrever. Mas também Jesus sentiu o pesar da incredulidade, a mesma forma como ele chorou por Jerusalém, pela falta de entendimento sobre a eternidade. Jesus chorou porque ele gostaria de ver todos debaixo das asas dele, protegidos contra a morte eterna. Jesus sabia que aqueles que criam nele, ainda que morressem, teriam a vida eterna, não morreriam eternamente. Mas aqueles que não criam enfrentariam a morte. E quão dolorosa era a morte eterna. Quando Jesus estava sendo levado para ser crucificado, tinha algumas mulheres na Via Dolorosa que batiam o peito e choravam com pena de Jesus. O que Jesus recomendou a elas?
não chorem por mim. Vocês não precisam ter pena de mim. Tenham pena de seus filhos. Por que ele disse isso? Ele disse para que todos nós possamos chorar por aqueles que ainda não conhecem a Deus, não conhecem o amor divino. Jesus foi a uma cerimônia pós-fúnebre, 4 dias depois da morte de Lázaro, mas para levar um grande consolo, um grande presente a toda aquela família, que é a anunciação de uma vida que não vai ter mais fim. Lázaro, ele é ressuscitado, por Jesus, ele sai do túmulo e vive com as irmãs por mais um tempo. Mas um dia, Lázaro vai morrer também. Mas as irmãs já sabem que quem crê em Jesus, ainda que morra, terá a vida eterna. Aprendi que Jesus, em qualquer lugar que vai, ele leva boas notícias, dizendo que o céu é franqueado a nós, que Jesus traz a vida eterna a todos os que creem. Nós podemos ser esta fonte de boas notícias. Podemos levar a todas as casas onde há luto, de que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Então, nesse dia, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. O que eu aprendi com Jesus? Aprendi a chorar com Jesus. Aprendi a entender o porquê Jesus chora. Chora de amor por nós. Chora porque nós não entendemos a dimensão, o tamanho do seu amor infinito. Que nós possamos, nesta manhã, novamente pensar no que Ele quer que nós façamos. Quer que nós entendamos o quanto Ele nos ama e quanto Ele nos quer dar a salvação. Aqueles que já aceitaram Jesus como Cristo, como o Salvador do mundo, em seus corações, nós desejamos que todos busquemos mais a presença dEle e busquemos mais transmitir esse amor. Podemos levar essa boa notícia àquelas pessoas que ainda não conhecem e aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que possam abrir o coração para receber o Deus eterno como Senhor e Salvador e assim ter a vida eterna desde agora e sem que a morte nos interrompa esse relacionamento que é eterno. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, cheio de paciência e amor. Nós te agradecemos pelo teu amor infinito demonstrado na cruz e pela vida eterna que isso nos traz. Que nós possamos, ó Deus, cada dia mais parecermos mais contigo, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir e até no modo de chorar. Que nós possamos cada dia mais ser a imagem e semelhança de Deus, como é do seu propósito. Assim oro e peço em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao culto, agora é o momento da oferta. Os dados bancários da ISP estarão aparecendo na tela neste exato momento. Para você que está tendo dificuldades para ofertar neste período, através de meios digitais, você poderá estar entrando em contato com alguns de nossos líderes para que eles possam estar tomando as devidas providências para te ajudar a ofertar. Sacrifício
Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos cultuar a Ti, mesmo cada um em suas casas, Senhor. Mas eu gostaria de agradecer pela Tua fidelidade, Senhor, porque nada tem deixado nos faltar, Pai. E eu gostaria de agradecer, Pai, pois as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. E obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e por toda a provisão que o Senhor tem dado para a ISP, para cada família, Pai. Eu oro para que o Senhor continue cuidando de cada um de nós neste momento que estamos passando. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua fidelidade e gostaria de consagrar todos os dízimos e ofertas que estarão indo para a conta bancária da ISP em Tuas mãos, Senhor, para que sejam feitas mais e mais obras para o Teu reino, Pai. É isso. E assim agradeci, oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém.